Foram registradas manifestações em mais de 150 cidades de 26 estados e aqui no Distrito Federal. E nós viemos conversar com o presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio da Alvorada. Qual que é a avaliação do senhor dos protestos deste domingo? Olha, primeiro, eu não considero como protesto, considero uma manifestação espontânea, que onde não teve ninguém protagonizando isso. Ou seja, veio do coração do povo se manifestar em prol de uma pauta definida. Número de carros queimados, 0. Prédios depredados, 0. Boletim de ocorrência, pelo que eu sei, 0 também. Ou seja, um povo ordeiro que veio cobrar, pedir, nada mais além do que nós aqui em Brasília, Poder Executivo e Poder Legislativo, trabalhem, coloquem em pauta matérias que interessam para o futuro do nosso Brasil. De manhã, durante um culto político, o senhor falou que era um recado às velhas práticas, a manifestação de hoje. A que velhas práticas o senhor se referia? Olha só, tudo que eu falo transforma-se numa tsunami contra o parlamento. Eu não quero brigar com o parlamento acho que nem quer brigar comigo. Mas a verdade incomoda muita gente. Tá? O que se fazia antigamente era que após as eleições, o novo presidente distribuía, em especial, ministérios para os respectivos partidos políticos. O que o povo não quer é isso. O parlamento do momento deu sinal mais do que claro que também não quer mais isso. Agora, algo está travando a nossa pauta. Nós podemos discutir várias questões, né? Várias pautas ao mesmo tempo em Brasília. Se bem quem faz essa pauta e quem, na prática, bota para funcionar a Câmara e o Senado são os presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Tenho conversado com eles, né? Eles têm essa vontade também. Alego, em parte, que tem o problema de algumas lideranças que pensam de maneira contrária. Mas eu espero que esse movimento seja um recado, não apenas do parlamento não, para nós do Poder Executivo, e em parte para os magistrados do Brasil também, para todos aqueles, tá, que de uma forma ou de outra interferem na feitura de leis, de modo que essas leis venham a ser feitas de forma mais rápida, para que nós saiamos dessa situação crítica que nos encontramos. Você pode ver, eu peguei um orçamento, já com problemas, estamos pedindo suplementação de verba de um pouco acima de 200 bilhões de reais para poder concluir o ano. Então nós precisamos de pautas outras, além dessas que eu falei, como a reforma tributária. Precisamos destravar a nossa economia, votar coisas que facilite você empreender no Brasil, que você tenha prazer em ser patrão e dessa maneira apareçam empregos para tirar o Brasil da ociosidade em que se encontra. E você trabalhando nessa área, as outras questões, por tabela, tá, como se por um movimento viesse a acontecer. A geração de empregos, que eu citei aqui, traz a diminuição abrupta, de forma bastante rápida, no tocante à violência também. O senhor comentou do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como que vai a sua relação com o presidente da Câmara? Nós temos conversado, não com a frequência talvez que nós queiramos, né, mas vai indo bem. O Rodrigo Maia é uma pessoa que é diferente de mim. O que eu falo, né, os ministros, depois de alguma conversa, cumprem aquele objetivo. Ele não tem esse poder dentro da Câmara, porque cada partido tem uma direção, um norte diferente. Mas ele é uma pessoa importante, acredito que esteja fazendo a sua parte dentro da Câmara. Vou conversar com ele durante a semana novamente, bem como com o Davi Alcolumbre, como pretendo conversar novamente com o Dias Toffoli, para a gente ter um pacto entre nós, para botar o Brasil realmente no destino que toda essa população maravilhosa quer que o Brasil esteja. Nós temos tudo para ser uma grande nação. Falta apenas nós em Brasília aqui, conversarmos um pouco mais e discutirmos realmente o que nós temos que votar em especial, né? E juntos fazer aquilo que o povo pediu por ocasião das eleições e pediu também por ocasião dessas manifestações no dia de hoje. O senhor quer propor um pacto com os presidentes dos outros poderes? Nós não estamos em litígio, deixa bem claro, eu, Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o Dias Toffoli, né? Nós estamos em harmonia, mas eu acho que falta a gente conversar um pouco mais, e a culpa é minha também, para que nós coloquemos na mesa o que nós temos que aprovar, o que nós temos que também revogar, porque tem muita legislação que atrapalha o crescimento do Brasil, para esse país aqui chegar no local de destaque que ele merece. Eu estive há pouco no Texas,
Estados Unidos, aquele estado, se eu não me engano, né, se fosse sozinho, seria a 10ª economia do mundo. Como é que pode o Brasil, desse tamanho, ser a 8ª economia do mundo? Muito tem se falado do Congresso tocar algumas reformas que não foram propostas pelo governo, como tem ocorrido com a reforma tributária. O senhor vê algum problema nisso? Sem problema nenhum. Se eu não me engano, essa proposta é do Baleia Rossi de São Paulo, né? Eu não tomei conhecimento da pauta ainda, dessa matéria ainda, porque está faltando uma conversa minha com o Paulo Guedes. Em havendo, ele se inteira, se a proposta dele for boa, vamos tocar essa proposta. Eu não quero ter a paternidade de nada. Tá? Se alguém quiser ser o pai da criança, nada contra, vá ser o pai da criança. Nós queremos fazer com que se destrave a nossa economia, menos burocracia, o Estado interfira menos nas decisões que a população tem que tomar, queremos dar mais liberdade a todos. Eu pretendo, inclusive, né, ter um dispositivo da Constituição que diz que é de responsabilidade do governo federal tais assuntos. Eu quero passar esses assuntos, no que for possível, desde que não encontre óbices constitucionais, passar para o Estado. Eu gostaria que cada Estado tratasse do seu Código Penal, da sua legislação ambiental, do seu Código de Trânsito. Eu gostaria que eles tratassem desses assuntos e assim sendo, além de você deixar a União pensar naquilo que é mais importante no macro, né, e essas coisas um pouco menor fiquem para os Estados. Quer ver? O que, com todo respeito, né, nós aqui do DF, eu estou aqui no Distrito Federal, tem conhecimento com profundidade sobre a legislação ambiental de Roraima. Eu acho que a Assembleia Legislativa de Roraima que deve tratar dessa questão ambiental. Assim como a Assembleia Legislativa do Pará tem que tratar da questão mineral deles, se legaliza ou não o garimpo. A questão indígena, quem tem que tratar desse assunto, para o estado do Amazonas, em grande parte, estão lá nossos índios. Então a ideia é exatamente essa, para que a gente dê liberdade, para que cada estado toque da melhor maneira possível as suas pautas. Um dos temas mais citados nos protestos de hoje foi a questão da reforma da Previdência. O senhor pretende mudar alguma coisa na articulação política da reforma? Eu te pergunto, o que eu tenho que fazer? Pô, se quer que eu vá para dentro do parlamento, conversar individualmente com o parlamentar, eu acho que isso não é uma boa prática. Lá é a terra do Rodrigo Maia, no Senado, Davi Alcolumbre. Eu tenho recebido o que posso de parlamentares em meu gabinete. Agora, os parlamentares sabem o que está escrito naquela proposta, né, o que porventura deva ser alterado. E mais ainda, eu sei que eles têm a certeza também, até o pessoal de esquerda, que eu estive agora com os governadores do Nordeste, a grande maioria de esquerda, eles sabem que a reforma é importante. Mas tem um desgaste, é uma reforma que aumenta o tempo de serviço, você tem que trabalhar mais para ter um salário mais próximo do que você ganhava enquanto estava nativa, você corta muitos privilégios também, tem uma diferença enorme entre as duas previdências, a pública e a privada. Então tem desgaste ao tocante a isso daí. Agora, se nós não enfrentarmos isso, e rápido, o Brasil pode sucumbir economicamente. Como mesmo o Paulo Guedes falou há pouco, que fica insustentável a nossa situação econômica, né, se nós não aprovarmos a reforma da Previdência. Daí fizeram até uma fofoca conosco, né, que eu teria falado que ele pode ir embora. Não é que ele pode ir embora, eu acho que se o Brasil economicamente naufragar, acaba a função dele. Ele não tem mais o que fazer. Vai administrar o quê? E vocês conversaram depois desse episódio? Conversamos rapidamente por telefone, mas trocamos uma mensagem de zap também. Entre nós não há problema nenhum. E o senhor acha que é possível aprovar a reforma da Previdência até quando? Olha, você tem uns prazos regimentais para cumprir. Essa programação está muito bem feita no Parlamento, né? Agora, mais do que cumprir essas etapas. No dia da votação, a gente espera que tenhamos aí 3/5 dos votos. A gente tem um grupo de partidos no Congresso Nacional, que popularmente se chama de Centrão, que ora é favorável ao governo, ora é contrário. Como que está a relação com o Centrão, o governo, e como o senhor vê esse posicionamento desses partidos, ora favorável e ora contra o governo? Olha, eu tive no Paraná esses dias, tinha um grupo de parlamentares ali que estavam nos partidos ditos Centrão. E eles ali falaram, olha, esse rótulo não está pegando bem para nós, né? O meu voto é independente. E assim é grande parte desses parlamentares. Então o Centrão ficou um palavrão. Eu acho que os líderes têm que trabalhar para desvincular-se disso daí. Agora, a melhor maneira de mostrar que eles não têm nada a ver com o dito Centrão, que foi satanizado esse nome, é ajudar a votar aquilo que interessa para o Brasil. E agindo dessa maneira, terá o reconhecimento por parte da população. Eu digo a todos meus amigos parlamentares, eu fui parlamentar por 28 anos. Não existe para nós parlamentares um reconhecimento maior do que vem acontecendo comigo ao longo dos últimos anos, não só por ocasião das eleições. Como eu cheguei aqui,
e depois que cheguei também, a maneira como o povo nos trata, em grande parte eu devo a muitos parlamentares também esse mandato, que eles trabalharam para mim durante a campanha, e acredito que uma parte considerável dos parlamentares não querem ser rotulados a centrão, ao grupo clientelista, ou aquele grupo que quer negociar alguma coisa para votar. Então o que falta? É se libertar, é procurar o líder, discutir a pauta e tocar o barco. O senhor recebe ainda esse tipo de pedido de grupos parlamentares para ter algum favorecimento, alguma indicação dentro do governo para votar a favor do governo? Eu só tive, em um momento, 2 parlamentares pedindo ministério para mim. Mas nenhuma das vezes que me encontrei com eles houve esse tipo de pedido. Todos dizendo que queriam realmente trabalhar pelo Brasil. E realmente eu acho que eles querem, mas tem alguma coisa que está travando isso daí que eu não sei explicar para você. Pode citar? Não vou citar não, porque é questão de ética aqui, até porque foi uma conversa reservada, nós temos que preservar isso daí, até para não perdermos a credibilidade junto ao parlamento brasileiro. Então, como disse, essa forma de fazer política existia no passado. Desculpa aqui, eu acho que é pela primeira vez na vida, estamos vendo no Brasil um presidente que, depois de eleito, está tentando, de todas as formas, fazer cumprir o que falou durante a campanha. Quando você fala em Centrão, esse nome surgiu lá atrás, quando o senhor Geraldo Alckmin juntou vários partidos, né, para apoiá-la por ocasião das eleições. Ali, então, apareceu o nome Centrão, ali que tudo começou. Acabaram as eleições, não existe mais Centrão. O nome está errado. Agora, os parlamentares têm que buscar uma maneira de se desvincular disso daí, porque é bastante complicado você sendo pejorativamente enquadrado como estar num Centrão que quer negociar tudo, segundo eu vejo pela mídia aí. Agora, comigo, o Centrão nunca, ou melhor, os parlamentares do dito Centrão nunca procuraram para discutir partilha de ministérios, de estatais ou bancos oficiais. Um projeto muito citado pela população hoje também foi o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O governo vai colocar também um pacote como uma das prioridades no Congresso? Olha, o Rodrigo Maia sabe da importância desse projeto, o Moro já esteve conversando com ele muitas vezes, e é um projeto importante porque serve para inibir a violência no Brasil, bem como lavagem de dinheiro, né, combate ao crime organizado. Então, é um projeto que, uma vez transformando-se em leis, o governo federal, né, vai ter um poder muito grande de inibir a violência e o crime de corrupção. Nos protestos do dia 15, o senhor chamou os estudantes de imbecis úteis. Idiotas úteis. Então, as duas formas, então, eu exagerei, concordo, exagerei, né? O que diz aí o certo são inocentes úteis. A grande maioria são garotos, são inocentes, nem sabiam o que estavam fazendo lá. Tá? Então, na teoria grancista, né, usa-se a inocência das pessoas para atingir o objetivo. E uma vez atingindo, as primeiras vítimas são exatamente essas pessoas. Então a garotada foi na rua contra corte na educação. Não houve corte. É um contingenciamento, eu deixei de gastar, eu não tirei o dinheiro do banco. Segurei aproximadamente 3,6% do montante, que seria 30% de 12% das despesas discricionárias. E a molecada, né, foi usada, essa garotada foi usada por professores inescrupulosos, uma parte, né, para fazer uma manifestação política contra o governo. Nós sabemos que a juventude tem um peso muito grande nessas manifestações. Agora, me desculpe, mas foram usados por esses professores que não têm, a minoria, né, não tem o compromisso de fazer com que esses jovens sejam, lá na frente, bons profissionais, bons empregados ou bons patrões. Presidente, muito obrigado pela entrevista e um bom domingo para o senhor. Obrigado.